Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Vou apresentar então um artigo, é um artigo de revisão, que ele trouxe um pouco da... Bom, então, uma visão geral. A insuficiência renal aguda, ela é muito prevalente na UTI. Ele traz algumas meta-análises mostrando a diferença entre o COVID e um internamento não COVID. Como a Covid ainda é uma doença recente, apesar de um ano é muito pouco para avaliar exatamente isso, não tem demonstrado, não tem estudos ainda bem fortes assim, para essa prevalência na UTI. Mas é uma prevalência alta e principalmente a mortalidade. O paciente que apresenta insuficiência respiratória no acometimento do COVID, ele tem uma mortalidade bem elevada. A fisiopatologia ela é multifatorial, então não é um único fator que causa essa insuficiência, pensando no COVID. Então, a alta taxa de mortalidade que eu citei. E os componentes, ele demonstra nessa revisão que os componentes que causam isso, eles não são muito diferentes do que uma sepse bacteriana, por exemplo. O tempo da lesão, então, se o paciente está no início, no meio ou no fim da doença, ela é importante para o COVID. Então, a gente nota que o paciente no início da doença ele tem menos acometimento e isso vai progredir. Mas ainda não há estudo que mostre exatamente o período, não tem nada ainda também reforçando isso, nada ainda que consegue nos dizer exatamente essa diferença, esse momento, mas a gente já consegue ver uma importância realmente desse tempo, entre começo, meio e fim da doença. E pode ter diferentes insultos, então pode ter vários mecanismos agressores no mesmo momento. Então, assim, o artigo ele é um artigo relativamente curto, ele não traz grandes novidades, mas então eu tentei focar um pouquinho assim para a gente dar uma aprimorada em tudo isso. Então, pensando na fisiopatologia, aqui essa imagem do JAMA, ela tinha mais duas fases, só que ela é mais do pulmão, ele citou aqui essa fisiopatologia pulmonar. Porém, no rim ela também não é diferente. Então, nós temos ali a célula viral, perdão, né? Nós temos ali o vírus, o SARS-CoV, ele vai ter as proteínas S, então, para ligar nas células. Nós temos ali o receptor da angiotensina 2, que está presente na célula do hospedeiro, e essa proteína transmembrana 2, que associada ao receptor da angiotensina, vai fazer tanto a ligação como a entrada do vírus dentro da célula. Depois que o vírus entra, então, na célula do hospedeiro, ele consegue, então, se multiplicar de forma rápida e, então, causar toda a virulência. Isso daqui, apesar dessa imagem ser do pulmão, isso também acontece no rim. É uma das formas de acometimento renal no COVID. Então, se nós pensarmos na célula, aqui a gente está vendo um glomero, né, uma imagem bem explicativa, a gente tem o endotélio glomerular, tem a membrana e os podócitos, que são as células que pertencem, então, a esse conjunto. Esses podócitos têm esses pezinhos, né, que tentam fazer junto com a membrana e junto com as células, tentam fazer a barreira, para que o sangue não saia, a proteína não saia do sangue e vá para a urina. Por que isso? A gente vê que esses pacientes do COVID, eles têm uma proteinúria muito significativa, porque exatamente nesses podócitos, essas células elas são acometidas pela infecção viral. Então, o vírus destrói os podócitos, com isso quebrando a barreira e fazendo então, que ocorra essa proteinúria. Outra coisa que eles notaram é que há diferença de proteinúria dependendo da fase da doença. Então, um paciente menos grave, uma proteinúria menos significativa, um paciente extremamente grave, uma proteinúria mais significativa, mais importante, demonstrando exatamente essa piora da lesão conforme o passar ao longo da doença. Então, ele vai tanto causar essa proteinúria, vai ter essas lesões dos podócitos, ele perde esse glicocax também, aumenta a deposição de complemento nos túbulos e também nos interstícios. Então, é toda essa fisiopatologia pensando no acometimento celular da célula renal pelo SARS-CoV-2. Assim como o rim, nós temos
lesão de vários órgãos. A gente nota pacientes com disfunção múltipla de órgãos, com falência múltipla de órgãos, muitas vezes somente pelo COVID, um quadro mais grave, então por isso que a gente comenta que é multifatorial, assim como os outros órgãos. Então, dos motivos, fora o acometimento do vírus direto na célula, é essa interação rim-pulmão. Ele mostra que a falência múltipla de órgãos, ela é provavelmente a maior responsável pela falência renal. Então, como isso? Tanto a hipóxia que o pulmão lesionado vai causar, então pela hipóxia, por exemplo, pela própria inflamação, pelo próprio distúrbio ali da doença. Porém, quando a gente tem um quadro grave, esse paciente ele é uma SARA grave no COVID. E, normalmente, eles precisam de PIPs mais elevados. Difícil a gente ver um paciente que responde a PIP de 5, normalmente é 8, 10, 12, 14. E essas PIPs mais altas, elas vão causar, então, elas vão aumentar a pressão intratorácica. Isso vai piorar a função do ventrículo direito e o retorno venoso vai se tornar mais difícil, né? Vai ser um retorno venoso com maior dificuldade, com maior resistência. E o rim, ele não sente só uma hipovolemia, né? Que a gente vê muito uma função, por exemplo, pré-renal. Mas a congestão também é um fator de risco para a insuficiência renal. Então, o quadro de uma SARA grave precisando de PIPs altas causa um efeito retrógrado ali no VD, que vai dando, então, essa questão da congestão venosa. A prona, a gente sabe, quando a gente prona o paciente, a gente melhora toda a perfusão do pulmão, a gente melhora, então, a relação PF que a gente tem, mas ela também ajuda um pouco o VD a trabalhar de forma mais efetiva. Então, claro, a gente não vai pronar porque o paciente está com insuficiência renal, que você acha que é uma congestão. Mas, às vezes, a prona, ela consegue ajudar um pouquinho o VD e consegue aliviar, vamos dizer, um pouco essa disfunção renal causada, se for só essa causa. Mas lembrando que ela é multifatorial, não é só por causa disso. Então, nós temos também interação rim-coração que ele cita. Se a gente pensar, então, ali na receptor da angiotensina 2, ele comenta que na célula pulmonar, por exemplo, as células elas têm cerca de 2% desses receptores. Já nos túbulos proximais sobe para 4%. E no coração pode ser até 7,5%. Então, como que um vírus que ataca, que precisa desse receptor para se ligar, não vai atacar o coração? Ataca. É uma forma mais tardia, porém tem também esse acometimento. Então, o coração com uma miocardite, por exemplo, viral, vai ter toda a função pior, vai piorar a perfusão renal devido ao débito cardíaco e tudo isso. Normalmente, o coronavírus, a infecção, ela causa uma síndrome cardiorrenal tipo 5. Então, é aquela que há disfunção renal e cardíaca ao mesmo tempo. Não é uma que levou a outra. Geralmente, é as duas ao mesmo tempo, por toda essa inflamação que essa doença vai causar. A descompensação do coração direito, que eu já citei. E a gente vê, então, que essa relação coração-rim, ela não é só do COVID. Aqui ele reforça mais ainda, que a fisiopatologia da insuficiência renal no COVID, ela é muito semelhante às outras doenças que a gente já conhece, como, por exemplo, o choque séptico. Algo que ele cita, rabdomiólise. O Bruno vai gostar dessa parte, né, Bruno? Os estudos... É uma doença nova. Então, ele recapitulou os estudos com a influenza e viu que tinha uma alta prevalência a infecção por influenza causar rabdomiólise, porque há exatamente lesão das células musculares pelo vírus e isso, então, faz a liberação por essa lesão. Então, tem uma invasão direta no miocárdio. E essa rabdomiólise pode, então, causar uma insuficiência renal. Nessa parte, ele cita apenas um estudo de caso, que o paciente teve uma CK acima de 10.000 e demonstrou uma insuficiência renal exatamente pela rabdomiólise. Mas, cada vez a gente mede a CK quando esse paciente tem uma pior da função renal e ela vem apresentando níveis mais elevados.
Não a todos os pacientes têm muita mialgia. Talvez essas mialgias sejam por lesões musculares causadas por vírus. E não só pela inflamação, pela febre e tudo mais. Então, essa mialgia talvez seja lesões musculares que acabam liberando essas globinas e causando, então, insuficiência renal. Então, esse artigo ele é de 2020, do ano passado. Agora a gente está com a parte de enoxafull, de deixar o paciente anticoagulado um pouco mais clara, né? Mas, assim, esse exemplo desse desenho, ele é uma sepse comum. Pode ser, inclusive, uma sepse bacteriana ou uma sepse viral. Então, se a gente tem um endotélio íntegro, nós temos o glicocálix, nós temos o óxido nítrico, tudo sendo liberado para ser anticoagulante. Quando tem a lesão, quando tem ativação dos monócitos, que vai entrar na cascata de coagulação, os moneutrófilos liberando mediadores, nós temos lesão desse epitélio, nós temos uma alta liberação do von Willebrand, e isso tudo vai acabar deixando essa célula pró-coagulante. Então, a gente vê muito, então, pacientes com essa coagulação aumentada, a gente vê até todo esse estudo de pacientes com TEP, etc. Então, toda essa cascata aqui, que tem essa lesão endotelial, o vírus ele causa essa lesão endotelial. Então, esse paciente ele vai ter essa questão anticoagulante quebrada, ele não vai mais conseguir regenerar o glicocálix, ele não vai ter o óxido nítrico também para ajudar e vai acabar se tornando uma doença pró-trombótica. Ele cita, nós temos um paciente que tem um insulto renal, ele vai ter, a gente não sabe qual vai ser a gravidade disso, só que aquele paciente que está entubado, que está grave, que está precisando de droga vasoativa, e aí ele infecta. Nós já temos um paciente limítrofe, e aí a gente faz o quê? Dá vanco, né? A gente faz antibióticos, nós descuidamos de medicações que podem ser nefrotóxicas, às vezes por não ter outra opção, né? Às vezes a gente tem um paciente anasarcado que está fazendo uma congestão grave pulmonar, a gente precisa fazer furosemida. Então, são tudo medidas que podem piorar essa função renal. Então, ele cita que, infelizmente, às vezes são coisas necessárias, porém que podem agravar mais ainda. Então, novamente, é multifatorial. Ele fala também do Remdesivir, está em processo alguns estudos, mas até agora não mostrou que isso causa realmente uma lesão renal aguda só pelo antiviral. Então, nada comprovado até o momento. Esses medicamentos, às vezes, são realmente medicamentos necessários, mas que a gente poderia trocar por outra opção. Então, tudo isso entra nesse pacote multifatorial. E o manejo. Então, você tem lá um paciente que você está segurando na VNI, no final do seu plantão, esse paciente não aguentou mais. Você entuba, seda, passa central e passa o plantão. Naquela manhã ele tinha uma função renal ok, né? Estava ali 0,9 de creatinina, estava tudo bem. Você chega para anotar os exames, está lá, 2,8 de creatinina. Só, poxa, né? O que aconteceu? Culpa de quem? Da doença, do plantonista, do paciente. Então, você faz o quê? Fala, não, agora eu vou trabalhar para descobrir. Não, antes de tudo isso, a gente chora. Você tá lá com o paciente. A gente deita em posição fetal, dá uma choradinha, levanta. Fala, agora eu vou. 30 segundos. 30 segundos, tá bom? Muito, doutor. Tem que ser uns 10, assim, não dá muito tempo. Sabe, não, agora, não, vamos lá, né? Só tem muita coisa para resolver hoje. É um paciente chocado, outro que tem que tubar, outro com a função renal. Só assim, nossa, tem muitos problemas para resolver. A vontade é o quê? Dá uma dormidinha, mas também não dá. Então, assim, esse slide eu vou deixar em branco, porque o manejo dessa disfunção renal é igual a qualquer outra disfunção renal. Então, é você ver se o paciente está euvolêmico, se ele está com uma pressão de perfusão boa, se ele está precisando de noradrenalina, se a pressão dele está boa, se é o ideal para ele. Às vezes é um paciente que a vida inteira foi hipertenso e a gente quer deixar 65 de média. Às vezes para ele não é o suficiente. Será que ele não está fazendo uma pós-renal com bexigolo, por exemplo? Né?
Será que ele não está, então, fazendo ali alguma reação inflamatória que a gente poderia dar uma segurada? Será que esse paciente já não está com sepsis? Então, o manejo da insuficiência renal aguda pelo COVID, ela é igual a qualquer outra. A gente tem que descobrir a causa principal e tentar atuar nela. Deixar o paciente euvolêmico, uma pressão de perfusão boa, deixar esse paciente bem perfundido, bem aquecido, com as medicações ideais. E aí isso daí pode melhorar ou não, pode ser que ele vá para hemodiálise ou não. Então o manejo realmente ele acaba sendo como qualquer outro. Eu poderia pôr vários slides aqui, mas não é esse foco do artigo. E sim mostrar que o manejo vai ser como qualquer outro. Não tem segredo, ou seja, tem muito segredo, né? Mas assim, não tem nada novo, infelizmente, para a gente barrar essa insuficiência renal. Então, conclusão, é multifatorial. Então, é um conjunto de fatores que vai causar então, essa insuficiência renal. O paciente, no início da doença, ele vai ter uma lesão menos grave, conforme for progredindo a doença, essa lesão ela pode aumentar, assim como ele pode ter a felicidade de não ter esse rim agredido de forma significativa. Um paciente COVID dentro de uma UTI, que é entubado, tem uma SARA grave e tem uma disfunção renal, a gente sabe que a mortalidade aumenta. A gente realmente sempre chora quando esse paciente começa a perder a função renal e precisa de uma diálise. E a chance dele sair é menor do que os outros. É mais um órgão que a gente tem que correr atrás, com certeza vai ser mais difícil de conseguir recuperar esse paciente. Fisiopatologia e tratamento, não tem nada específico para o COVID. É uma lesão celular por um agente, o tratamento vai ser o mesmo, deixar o paciente euvolêmico, bem perfundido. Então, não tem grandes mudanças, na verdade, não tem nenhuma diferença de uma outra sepse, por exemplo, bacteriana. A sepse viral bacteriana, o tratamento realmente vai o manejo, né? O manejo desse paciente, ele vai ser idêntico. É isso. Muito bem. Perguntas? Ai, sui. Sabe que eu sempre gostei de ir para congresso, né, e não aprender muita coisa. Né? Eu achava sempre que era uma vantagem evolutiva. Por que, João? Essa cara assim tão feia. Não entendi. Eu vim para o congresso, não. E não aprender nada. Porque quando eu vou para um congresso e eu aprendo alguma coisa, é porque eu não sabia de alguma coisa. Esse é o bom. Pois é, mas a minha função é me manter atualizado. Trabalho bem feito. É. Não. E aí é um benchmark que João você vai faz. arrumando, né? É que a minha referência é frustrante, né? Mas concordo. Quando chega um ponto, depois fala, ainda faltou isso, daí é outro nível dele, né? É claro que eu transformei uma variável contínua numa variável dicotômica, a gente sempre aprende. Né? E é pretensioso você dizer que não. E a gente sempre aprende. Mas, de qualquer forma, quando você lê um artigo desse, e ela começou dizendo que o artigo não fazia grandes, é porque vocês já estão bastante bem atualizados. Não tem muita coisa de diferente, mas isso não é um bálsamo. Você saber que tudo que você já está fazendo é o que dá para poder fazer nesse momento. Ou não? Ficou todo mundo me olhando com aquela cara assim, esse cara parece um louco. Né? Mas, enfim, eu acho assim, vocês estão vendo insuficiência renal aos montes. Né? E a dúvida que vocês têm com insuficiência renal, qual é a etiologia, se existe um tropismo especial do vírus, causando uma insuficiência renal maior do que aquela que seria esperada no outro tipo de sepsis, parece ser uma dúvida geral. Né? Nesse momento, não há uma forma de vocês raciocinarem ou entenderem a insuficiência renal do doente COVID como não fazendo parte de uma sepse viral, que tem uma cascata de citocinas, que tem uma microangiopatia trombótica, como tem várias circulações, com o dedímero mais aumentado, não adianta fazer anticoagulante.
porque ela é uma trombose endotelial, mas que a trombose endotelial ela é óbvia, né? Nos diversos doentes que morrem, por exemplo, de ciência respiratória, tem muita trombose endotelial dentro do pulmão. Tem complicações em vários tecidos quando eles são amostrados em necrópsia, seja cerebral, seja hepático, seja renal. Também do mesmo jeito que acontece dentro do pulmão. Então, embora tenha um mecanismo fisiopatológico também envolvido com a microangiopatia trombótica, uma cascata de citocinas que leva a disfunções orgânicas em diversos órgãos também, em outras situações que não Covid. Existe vírus lá, talvez isso não seja o mais importante, como tem vírus em diversos endotelios, como tem vírus também no miocárdio, talvez o mecanismo fisiopatológico da miocardite seja mais inflamatório do que citopático induzido pelo vírus. A mesma coisa parece acontecer. Tem que prestar atenção, como ela falou ali, na interação entre pulmão e rim, né? Principalmente a pressão intrapulmonar aumentada, podendo causar um aumento da pressão venosa do rim, uma diminuição da pressão de perfusão renal, principalmente naqueles doentes que já estão com a pressão arterial comprometida, que pode ser um fator adicional. De alguma forma, criar estratégias no pulmão que diminuam a pressão média na via aérea pode melhorar, né? Mais do que estratégia de recrutamento, talvez prona, por mecanismo de diminuir a pressão intrapulmonar média, causando recrutamento, pode melhorar o rim. Prestar atenção na interação entre coração e rim, principalmente nos estados de perfusão. Aqueles doentes que têm comprometimento óbvio da perfusão vão ter, obviamente, também mais lesão renal, mas às vezes ela está escondida, a única manifestação é insuficiência renal. E alguns doentes podem, então, precisar de aumentar débito cardíaco, seja com volume, seja com inotrópico, para poder melhorar a perfusão renal, que é a única manifestação que você tem de hiperperfusão. Tem nefrotoxicidade, obviamente. Então, é uma decisão permanente que vocês fazem de fazer as drogas anti-infecciosas no nível máximo, né? As drogas, os micro-organismos com os quais nós lidamos, eles são hiperresistentes, né? Todos eles, ou a maior parte deles, ou grande parte deles, com concentrações inibitórias mínimas altas, que faz você ter uma estratégia de beira de leite de fazer sempre a dose próxima da tóxica do antibiótico, mas você tem um preço para pagar. Então, tem múltiplos caminhos, né? Múltiplas pequenas coisas que às vezes você não consegue identificar num doente uma coisa só. Mas que múltiplas pequenas coisas acabam fazendo uma grande coisa que levando a insuficiência renal. Isso prejudica, obviamente, o prognóstico clínico do doente. Não sei se é uma relação direta ou é uma correlação. Eu tenho uma tendência a pensar sempre que as disfunções orgânicas, principalmente a disfunção renal e a disfunção respiratória, elas têm um impacto menor como causadora de morte. Elas estão mais relacionadas, mais correlacionadas. São duas disfunções que, de um modo geral, ocorrem precocemente, que tem mecanismos de você poder fazer um bom suporte com pouca disfunção, com pouca lesão, com pouca injúria adicional. Por exemplo, usando aqui um pequeno parênteses, quando você vai estudar métodos de diálise, de suporte dialítico
altera a mortalidade, está claro, nenhum deles altera. Porque nenhum deles atua no mecanismo fisiopatológico de base da doença. Mas ele não deixa o doente morrer. Né? Ele acaba morrendo por causa da situação de base. Então, de alguma forma, grosseiramente, parece que está muito mais associado com a mortalidade. Então, quando você vê um doente com insuficiência renal, ele está desenvolvendo insuficiência renal, que no conjunto, esse doente tem mais inflamação, esse doente tem mais trombose endotelial, mais microtrombose, mais coagulação intravascular disseminada, que às vezes não é clinicamente evidente, né? Só vai se tornar clinicamente evidente se houver muito consumo de fator de coagulação, aí o RNI se altera, a plaqueta consome, mas até lá, você tem um espaço para ter bastante coagulação intravascular disseminada, com disfunção endotelial, sem expressão clínica, através dos métodos que a gente tem para poder medir isso de uma forma clara. Você tem mais pressão média na via aérea, você precisa recrutar mais. Tem mais disfunção miocárdica, mais disfunção cardíaca, utiliza mais equipamento. É claro que esse doente vai ter maior mortalidade, mas provavelmente por causa das outras causas que estão relacionadas com disfunção renal e não por causa da disfunção renal. Então eu não ligo para a insuficiência renal? Claro que não. Preciso olhar esse doente, embora ela não tenha nada de forma especial para poder mostrar ali de tratamento, você tem uma abordagem clínica que você precisa de fazer e olhar para essas eventuais associações que possam levar à disfunção renal e retirá-las ou corrigi-las todas elas, né? Tratar a infecção causa mais inflamação, mais cascata inflamatória. A microtrombose a gente não tem muito o que fazer, talvez manter as doses de corticoides habituais que a gente está fazendo, se isso altera significativamente, anticoagulante não tem o que fazer, mas diminuir a pressão média da via aérea, no limite possível, mais pronado para recrutar, olhar para a disfunção cardiovascular e corrigir as doses nefrotóxicas dos remédios. E indicar diálise no melhor momento. Não adianta fazer fazendo diálise para todo mundo. Mas quando ele desenvolver as complicações, 4 complicações óbvias, como todo doente, ele deve fazer a sua diálise da forma menos injuriosa possível. Não é uma boa mensagem? Pelo menos organiza o pensamento, mesmo não tendo nenhuma novidade. Né? A gente sabe explicar agora de uma forma melhor, a melhor das informações atualizadas. Então não há nenhum aprendizado. Mas viu quanto que a gente aprende? Está me olhando com uma cara feia, Gabi. E eu? Estou prestando atenção. Estou brincando. Tudo bem? Tem muita insuficiência renal lá? Não? Bastante. Saúde? Acho que a Amanda voltou super bem, assim, a parte do... A hora que você acompanha o fluxo do doente, bem com o CAPS alterado, você pensa, não... Valor, você tem valor também? Agora vai dar ruim. Fala, Gabi, estou prestando atenção em você. Não, eu disse que a Amanda colocou bem ali aquela parte, quando a gente vê que o doente veio com a create alterada, aí você pensa, putz, mas essa agora... Aqui é a posição fetal. 5 segundos. Mas aí não vai seguir a Branca de Neve, ele é Branca de Neve. Não dá pra dormir. Nunca sei se é a Branca de Neve ou a Cinderela, mas é a Branca de Neve. Né? É isso. Mas não dá para ir dormir. Né? Tem bastante coisa que você pode fazer, né? Se você fizer uma organização de pensamento, pelo menos minimizar ao máximo a quantidade de dano, para deixar que aquela insuficiência renal possa, na maior parte das vezes, acaba melhorando sozinha. Isso eu não posso fazer. E vai fazer o suporte de alívio só naqueles doentes que desenvolver a azotemia, a acidose refratária, a hipercalemia, a congestão.